Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos iniciar uma série de resolução de questões de história nova. Nós vamos resolver hoje do concurso da ESFESEX, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Antes de eu iniciar, eu quero dizer para vocês não confundirem a ESFESEX, que eu estou resolvendo agora, com a ESPESEX, que eu resolvi anteriormente nos vídeos anteriores que eu resolvi da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército é uma que eu resolvi nas questões aí que estão no nosso arquivo aí, colocado no canal, mas hoje eu vou começar uma nova série. Eu vou começar a série da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, o concurso de 2019 para o Magistério de História. Nesse ano de 2019, o concurso para o Magistério História contou com 40 questões de história de conhecimento específico e eu vou resolver essas questões em aproximadamente 5 ou em aproximadamente 8 vídeos, porque eu vou resolver apenas 5 por vídeo, em aproximadamente 8 vídeos. Então, se eu vou resolver 5 questões por vídeo, em 8 vídeos eu resolvo as 40 questões. Certo? Então, sem mais delongas, vamos à questão 31. Lembrando que as questões estão muito boas e muito bem elaboradas. Falam de âmbitos específicos do conhecimento histórico e do conhecimento historiográfico, mas o candidato ele tem que estudar para essa prova, prova magistério histórico, tem que estudar para essa prova está num nível já de intermediário para avançado em conhecimento de história. Certo? Então vamos lá. A questão 31, eu vou resolver as questões 31, 32, 33, 34 e 35, certo? As demais, nos vídeos posteriores, aguardem aí, vocês vão ver eu resolvendo. Bom, questão 31, vamos lá. A narrativa histórica pode ser considerada uma ferramenta tanto para a aprendizagem quanto para o fazer historiográfico. Dentro da concepção de narrativa, há o que vários historiadores denominam de micronarrativa. Sobre isso, analise as alternativas abaixo e assinale a resposta correta. Quando se fala em microhistória, micronarrativa, você vai lá nos estudos do Carlo Ginzburg, do Giovanni Levi, em outros italianos que inventaram, ou que desenvolveram, melhor dizendo, não vou falar inventaram, mas que desenvolveram o conceito de microhistória ou micronarrativa. O que seria essa microhistória? Vamos analisar as questões e vamos ver o que não é necessariamente microhistória. Vamos lá. A questão 1 vai dizer que a microhistória é um estilo de escrita criado pela história, não sendo notado por outras áreas do conhecimento. Está equivocado. Por quê? Por mais que o estilo de escrita da microhistória ela foi criada pelos historiadores, obviamente, para falar de eventos locais, sobretudo, por isso que o conceito de micronarrativa, você não pode dizer que ele não foi notado pelas outras áreas do conhecimento, que eu não estou conseguindo gravar aqui, riscar aqui a parte que está errada. Mas, por exemplo, na alternativa A, ela está equivocada, tá bom? Não sendo notado por outras áreas do conhecimento, está equivocado. A alternativa B vai dizer que diz respeito à forma de escrever a história de um grupo específico e seu modelo foi importado da antropologia. De certa forma, tome cuidado com essa alternativa, porque diz respeito a uma forma de escrever história. Realmente, a micronarrativa, a microhistória, ela é, de certa forma, uma forma de escrever história, mas ela não pertence a um grupo específico e o seu modelo não foi importado da antropologia. Ao contrário, pode-se afirmar que essa micronarrativa, a antropologia se apropriou muitas vezes dessas micronarrativas, certo? Eu sei que não vou entrar nessa discussão com os meus colegas antropólogos, porém, você pode observar micronarrativas dentro do âmbito da antropologia também. Tá bom? A alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer que é uma forma de narrar a história de pessoas comuns em seus lugares comuns. Correto? Quando você analisa o queijo e os vermes
do Carlo Ginzburg, você vê que ali é uma narrativa de pessoas comuns quando conta a história de um moleiro que foi justiçado durante o período da Inquisição medieval europeia. Então, você observa que ali você tem uma forma de narrar história calcada muitas vezes em pessoas comuns e em lugares comuns. Alguém vai se interessar que trabalha história política, história dos ditos grandes eventos, pela história de um moleiro, certo? A Inquisição, ela é um acontecimento histórico, um momento da história da Europa amplamente estudado. Mas essa forma de narrar foi trazida pela microhistória para trazer o quê? A história de pessoas comuns, certo? Portanto, a alternativa C está correta. Alternativa D e alternativa E. Vamos ler para descartá-las. Quem me acompanha no canal, somente fazendo um parêntese, sabe que eu sou minucioso com a leitura das questões, sobretudo no tocante a descartar questões que estão equivocadas e pegar pequenos erros, erros ou equívocos nas alternativas que pode fazer com que, orientando o candidato, ele marque aquela alternativa errada. Vamos lá. Alternativa D vai dizer: só é possível realizar a microhistória por meio da ampliação da escala de observação do historiador. Essa é uma discussão um pouco complicada, porque você pode fazer a micronarrativa, mas não necessariamente pela ampliação da escala. É o contrário, você vai do particular para o geral. Ou seja, você vai do pequeno evento para explicar um grande evento. Certo? Então, mas você não pode dizer que só é possível realizar dessa forma. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que foi adotada pelos historiadores a partir da influência positivista da escrita da história. Tome cuidado, porque a micronarrativa ela é mais uma das narrativas históricas que combatem a influência positivista, o modo de enxergar a história por meio apenas dos grandes eventos. Certo? Portanto, na questão 31, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 32. A questão 32 vai falar a respeito de fontes orais. A questão da história oral ela gera muita polêmica e muita confusão entre os historiadores menos experientes. Questão 32 vai dizer o seguinte: a respeito da história oral, assinale a opção correta. Vamos lá. Alternativa A. Um dos mais fortes argumentos para a utilização da fonte oral na pesquisa histórica é o fato de que os testemunhos são relatos quase fiéis do passado. Cuidado, não existe em história relatos quase fiéis ao passado. Todos os testemunhos da história, todos os documentos, seja fonte oral ou fonte escrita, eles foram escritos a partir de um contexto e a partir do interesse de quem os produziu. Por exemplo, se você for analisar Atos, que eu estou lendo agora, o Maldita Guerra do Francisco Doratioto, você observa, por exemplo, por meio de relatórios e boletins do Exército, que aquilo foi construído a partir, o relato do Duque de Caxias, publicado no boletim do Exército, foi escrito a partir de um interesse. Certo? Não pode dizer que é um relato quase fiel do passado. Assim como se você entrevistar algum soldado que lutou na guerra do Paraguai ou na guerra contra o Paraguai, Tríplice Aliança contra o Paraguai. Ele vai ter uma forma de enxergar aquele evento. E todos os relatos eles são válidos, mas não existe um que ele é quase fiel ao passado. Se você for dizer que praticamente todos são basicamente infiéis ao passado, porque não tem uma fidelidade completa, porque o passado ele é o quê? Uma narrativa, certo? A forma como você enxerga o passado é uma narrativa, e é sempre uma narrativa do tempo presente, tá bom? Mas essa discussão é mais ampla, nós não vamos entrar nela. A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que a maior parte dos historiadores contemporâneos considera que a fonte oral é deformadora do passado e não merecedora de crédito, pois é permeada pelas impressões pessoais do depoente. Vamos lá, ó. A maior parte dos historiadores contemporâneos seriam os de hoje, certo? Os que estão vivos, que estão fazendo história a partir da década de 1980, eles não consideram que a fonte oral é deformadora do passado. Pelo contrário, são os grandes usuários de fontes orais como narrativas do passado e, sobretudo, como alguns deles dizem, para dar voz àqueles que foram silenciados,
pelos grandes eventos da história, pelos grandes líderes, pelos reis, pelos presidentes, pelos generais, pelas figuras em que a história busca muitas vezes exaltar. Então você não pode dizer que a maior parte dos historiadores contemporâneos diz que ela é deformadora, a fonte oral. Pelo contrário, diz que é uma fonte possível de ser usada e merecedora de crédito, ao contrário do que está dizendo aí. Portanto, na questão B, na questão 32, a alternativa B está equivocada. A alternativa C, que é a correta, vai dizer que a história oral não se configura como um ramo da historiografia, a exemplo da história cultural, política e social, constituindo-se em um instrumento a mais para a realização da pesquisa sobre a ótica dos subalternos. Correto. A história oral ela não é considerada um ramo da historiografia, uma escola, uma forma de fazer historiografia. Ela é um instrumento para a realização da pesquisa. A história oral é um instrumento, assim como, certo, a fonte diplomática é um instrumento, é uma fonte possível de ser usada, assim como as fontes jornalísticas, ou seja, depois da École des Annales, na década de 1930, possivelmente de 1929 para frente, mudou-se bastante a forma como os historiadores eles lidam com suas fontes, certo? E a história oral, de certa forma, é uma herdeira desse processo de ampliação das fontes históricas, certo? Portanto, a questão C está correta e, sobretudo, tá? A história oral ela tem como finalidade contar a história sob a ótica dos subalternos, daqueles que não puderam relatar a sua versão nos documentos oficiais, nos documentos estatais, ou aquelas pessoas que participaram de eventos históricos, mas que eram ignoradas pela grande historiografia nacional, certo? Alternativa C, correta. Alternativa D vai dizer, em toda e qualquer situação de pesquisa histórica, a fonte escrita, mesmo que não oficial, deve se constituir na preferida para o trabalho dos historiadores. Incorreto, tome cuidado com essa alternativa. A fonte escrita tem o seu valor, mas ela não é senhora da verdade, nem a fonte oral. Não existe senhora da verdade, não existe fonte senhora da verdade. Se o historiador trabalhar nesse viés de achar que existe uma fonte que é senhora da verdade, ele não vai produzir um trabalho de qualidade, menos aí no trabalho histórico. Ele vai produzir outro tipo de escrita, que não convém falar aqui, adjetivar as coisas, mas pesquisa histórica, pesquisa historiográfica séria, ele não vai produzir com uma postura como essa. Certo? Alternativa D, equivocada. A alternativa E vai dizer a utilização da fonte oral no trabalho de pesquisa dos historiadores teve início, mesmo que timidamente, e em caráter não hegemônico, com as atividades dos historiadores da escola histórica alemã do século XIX. Incorreto? A escola histórica alemã do século XIX não era aberta à fonte oral. Quem começa são os herdeiros da Escola dos Análises, ou École des Annales, certo? Portanto, na questão 32, a alternativa correta é a letra C também. Na questão 31 e 32, as alternativas corretas são a letra C. Tanto na 31 quanto na 32. Eu vou pintar a alternativa correta, eu vou pintar de amarelo, né, na cor que me traz aqui. Bom, vamos lá. Questão 33, antepenúltima questão, né, porque eu vou resolver apenas até a 35. Vamos ler um texto, né, da História das Mulheres, escrita pela Rachel Sowett, desculpe se eu estou falando errado o nome da autora, que está no livro Domínios da História, organizado pelo Ronaldo Weifans e pelo Ciro Flammarion Cardoso, né? Não está aqui, mas o Ciro Flammarion Cardoso também trabalhou nesse livro, Domínios da História, Ensaios e Teoria e Metodologia, Rio de Janeiro. Vamos ler esse extrato de texto. Antes de você partir para a resolução da questão, é importante você ler com atenção o enunciado, sobretudo quando ele dá um enunciado longo. Isso é bom, um enunciado longo é bom. Muita gente não gosta, mas eu acho bom. Vamos lá, parafraseando Lucien Febvre, de quem o conhecimento histórico deve ter como referência os homens, nunca o homem. Torna-se inadequado falar em uma história da mulher. Diversas em sua condição social, étnica, raça, crenças religiosas, enfim, na sua trajetória marcada por inúmeras diferenças, cabe, portanto, abordar a história das mulheres. Ok, vamos aqui. A história, com raras exceções,
até a segunda metade do século XX, silenciou e negligenciou diversos indivíduos sociais, entre eles as mulheres. A história das mulheres foi e é uma reação contra esse silêncio, sim, os silêncios, os ditos silêncios da história. Sobre a história das mulheres, observe as afirmativas abaixo e use V verdadeiro quando for verdadeiro e F quando for falso, depois assinale a sequência correta. Você vai analisar esses 3 parágrafos aqui, né, essas 3 afirmações, você vai ver se elas são verdadeiras ou falsas e vai escolher aqui a sequência correta. Vamos ler a afirmação. A afirmação 1 vai dizer que os novos rumos e as novas abordagens assumidos pela história cultural pluralizaram os objetos da história e, nessa perspectiva, as mulheres assumiram na historiografia condição de sujeitos históricos. Correto. Os novos rumos, as novas abordagens assumidos pela história cultural, mas não apenas pela história cultural, mas sobretudo da escola dos análises para frente, mas a história cultural ela é tributária, ela é uma contribuidora disso daí, colocou as mulheres, certo, como sujeitas da história, porque na história positivista, na forma de você enxergar a história muito mais pelo seu viés positivista, ela é uma história de homens, com os homens fazendo, se você for ver, analisar os relatos de eventos como Guerra do Paraguai, Revolução Francesa, Guerra Civil Americana, você vê um protagonismo quase que total masculino, como se as mulheres não existissem para a história, certo? Então, a história cultural ela vem para questionar isso daí. Por exemplo, se você for observar uma autora venezuelana que eu gosto muito, Mirla Alcibiades, ela trabalha investigando, certo, sobre o papel das mulheres no processo de independência da Venezuela. Não é algo fácil. Por que não é algo fácil? Porque as fontes são muito escassas. As fontes desses eventos históricos ignoravam bastante as mulheres, certo? Que não eram considerados sujeitos históricos. Ainda bem que os relatos hoje estão mudando. Portanto, essa alternativa ela é verdadeira, tá bom? Vou pintar aqui. Ela é verdadeira, tá? Se ela for falsa, eu não vou pintar, não. A segunda afirmação vai dizer que as lutas sociais estão desassociadas da história das mulheres, constituindo-se apenas uma disciplina acadêmica sem perspectivas práticas. É muito importante conhecer o significado das palavras, tá? Desassociadas que significa que elas estão separadas, que elas não estão juntas. E as lutas sociais, elas estão juntas, sim, com a história das mulheres, certo? Constituindo-se, não está constituída apenas numa disciplina acadêmica sem perspectiva prática, pelo contrário, tá bom? As lutas sociais, a história da produção historiográfica na linha de história das mulheres está totalmente vinculada com as lutas sociais. E as lutas sociais pelos direitos que as mulheres estão tendo de igualdade e pelo combate à chamada dominação masculina, certo? Isso daí é importantíssimo, está totalmente atrelado às lutas sociais, certo? Portanto, a afirmação 2 ela é falsa, tá bom? Vamos agora à afirmação 3. A afirmação 3 vai dizer que a história positivista, devido à sua exclusiva atenção pela política, privilegiou as fontes oficiais, militares, diplomáticas, em que as mulheres pouco aparecem, constituindo uma história dos homens para os homens. Correto. A história positivista tem esse viés, tanto é que a escola do Zanelli foi fundada para combater esse viés da narrativa historiográfica. Está correto, algo que eu acabei de explicar quando eu sinalizei a afirmação 1, certo? Portanto, é uma afirmação verdadeira, outra falsa e outra verdadeira. Qual é a sequência correta que tem verdadeiro, falso e verdadeiro? É a sequência B, é a letra B. Sendo assim, 2 mais 2 são 4. Significa o quê? Que na questão 33, a alternativa correta é a letra E. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.